Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Lu e eu estou aqui para falar sobre outros continentes de Eberron. Sim, então voltando com o nosso quadro aqui de Eberron, né, a gente já teve um videozinho onde a gente passou por todo mundo, deu uma explicação muito rápida e depois a gente deu um foco aí em Corvair, onde é o foco do cenário aqui no 5E. Agora eu quero dar uma passadinha nos outros continentes, que eu já contei um pouquinho da história antes, mas eu quero contar agora um pouco mais para vocês entenderem, vocês poderem usar isso e possíveis pontos de plots. Né? Lembrando que os livros que eu tenho são só em inglês e aí eu tô tentando fazer aquela tradução, então talvez alguma coisa se perca, eu não consigo falar tudo também dos livros, então se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, você pode deixar aqui nos comentários. Vamos então falar sobre os outros continentes de Eberron que não são Corvair. A gente tem que começar com um muito importante, que é basicamente o primeiro continente, se a gente pode dizer assim, que é Argonessen. Argonessen é o continente que vai contar a história de como Eberron surgiu. Porque afinal, a história, né, o mito da criação desse universo, desse planeta, vem de 3 irmãos que são dragões: Eberron, Siberis e Kyber. No momento a gente vai deixar Siberis pra lá e a gente vai focar só em Eberron e em Kyber. Eberron é conhecido por ser o progenitor dos dragões neutros, né? Ele é aquele que está entre os outros 2 irmãos. E Kyber é o irmão do mal. 100% do mal, o vilão. Tem uma luta entre esses 2 irmãos. Então, enfim, esses 3 irmãos, eles fazem a criação desse universo, desse plano existencial, né? Desse planeta. E Eberron e Kyber brigam, né? Porque irmãos, né? Mas eles brigam bem feio e Eberron ganha e prende Kyber lá no núcleo do planeta. Faz uma prisão viva pra esse seu irmão dragão e é de onde, com a fúria dele, com os poderes dele, ele vai lá soltando demônios na Terra pra atormentar os filhos de Eberron, que vão ser os dragões que vivem em Argonessen. Então, o tempo foi passando, Kyber lá preso, né? Eberron vai construindo esse cenário que a gente vê e Argonessen vira essa terra dos dragões anciãos. Esse continente é tão misterioso que qualquer pessoa de Corvair que tentou ir pra lá, por exemplo, nunca voltou pra contar a história. Então a gente sabe pouquíssimas coisas desse continente. Mas o que a gente sabe é que esses dragões, eles viviam pelo mundo inteiro e que eles andavam, eles colhiam conhecimento, eles estudavam muito, né? Eles tiveram contato com os gigantes de Shendrik, que a gente vai olhar já já. Então eles andavam muito por aí, mas, né, por causa das coisas de Kyber, como ele foi fazendo, né, que teve a sua filha Tiamat, que tá presa debaixo de Argonessen. Então, por causa de que isso foi despertando a fúria dela, simplesmente os outros dragões dominando o mundo, né, e viajando e fazendo suas coisas, eles tiveram que voltar e ficar reclusos nesse continente, onde eles têm até patrulhas para impedir invasores de entrarem na sua costa. Então, é esse lugar bem misterioso, onde tem muito poder e onde a gente tem esses dragões aí muito, muito misteriosos e que ficam lá com o seu conhecimento ali guardadinhos. Falei então de Shendrik, tem gente que chama de Zendrik, mas enfim, coisas do inglês, fique super à vontade para chamar como quiser. É o lar então dos gigantes. Os gigantes, eles estão muito ligados com toda uma parada religiosa que tem, né? Que é o Sovereign Host. Uma religião aí. E o ponto é que esses dragões, eles ganharam um presente do conhecimento, tanto dos dragões quanto dessa questão religiosa, por terem ajudado certos deuses. E eles ganharam muito conhecimento e muito poder. E eles começaram a simplesmente construir prédios enormes, armas enormes. Eles viraram, assim, o maior império, o maior reino, o maior pico de poder que já existiu em Eberron. Foram esses gigantes, né? Ou titãs também. Então, a partir disso, eles foram também escravizando outras raças que estavam por ali. Eles invadiram a Fey, escravizaram raças da Fey, principalmente os elfos, né? E eles tinham essa questão de ficar sempre dominando esse poder e mantendo esse poder e cada vez querendo mais e mais e mais. O que acontece é que eles criaram uma arma super poderosa, um pouco para se vingar ali dos elfos e de outras tretas que eles estavam envolvidos. E essa arma realmente era muito forte e capaz de destruir muitas coisas, até também o planeta. Então os dragões interviram nisso, simplesmente desceram um cacete nos gigantes. Tanto é que agora a gente meio que não tem mais registro disso. E basicamente Zendrik agora é um lugar mega abandonado e mega devastado, que a gente não tem mais muitas histórias. Os elfos, então, já que a gente mencionou eles fugiram dali no meio de toda essa treta
e eles foram para Aerenal, que é o próximo continente que a gente vai estar falando. Os elfos sempre foram ligados à necromancia, à magia no geral, mas eles estudaram muito necromancia, e Aerenal meio que proporcionou certas coisas para eles, né? Meio que esse lar deles, ancião, onde eu já comentei que tem uma treta onde eles dizem que os meio-elfos não são dignos de estar lá, porque lá só elfos de verdade, etc, etc, etc. Então, como esses elfos estavam muito ligados à necromancia, eles acabaram tendo uma relação diferente. Eles abominam essa questão da necromancia, da energia negativa, de ter esses mortos-vivos, e eles fizeram uma transformação, eles usam energia positiva. Então, eles dizem que são os não-mortos, porque são undying, não são os dying, são os deathless. Uma palavra em inglês que eu só consigo traduzir pra vocês como não-morto. Mas eles também não são vivos, então assim. Mas eles usaram toda essa energia positiva pra reviver, e eles revivem muitos dos seus elfos, dos seus antepassados, que tiveram todos envolvidos nessas tretas dos gigantes. Eles têm muito essa ligação com aqueles que vieram antes deles. Então, esses não-mortos, eles também não conseguem preservar o corpo, eles só conseguem preservar o espírito, então eles são meio que esses corpinhos brilhando, andando por aí, mas geralmente são líderes muito importantes. Eles fizeram até uma corte, a corte dos não-mortos, né, que meio que comanda toda essa região e guia os elfos. São líderes sábios, são essas pessoas que viveram ali muitos e muitos e muitos anos. Então eles têm muito essa ligação histórica presente ali, com essa necromancia diferenciada. Esses conselheiros líderes, então, eles têm os mesmos direitos de qualquer elfo, eles andam como se eles fossem qualquer elfo, é uma coisa completamente natural para aquele povo. E tudo ficou meio bonitinho, a gente começou ali com a criação do universo, o que tem relação para ambos os elfos, e a gente tem Sarlona, que parece um pouco deslocada porque Sarlona vive as suas próprias brigas no momento. Sarlona é o continente de onde surgiu a civilização humana, né? Então foram de onde os humanos saíram, foram para Corvair, escravizaram os goblins, tarará, tarará, tarará. Acontece que esses humanos viviam ali, tipo, em 12 reinos diferentes. Eles tinham ali essa forma de lidar com essa questão desse mundo. Só que eles começaram a ter um contato com uma raça chamada Kalastar. Os Kalastar, eles são de outro plano, são uns Quori, assim, eles são de outro plano. E eles estavam fugindo de uma guerra que estava acontecendo lá naquele plano alienígena, vamos chamar. E eles começaram a vir e entrar nos corpos dos humanos, né? No começo era uma questão meio de possessão e depois foi virando uma coisa acordada, tanto é que tá ligado ao seu sangue e isso pode passar de pai para filho. Então teve todo esse problema inicial até que os Kalastar, eles, né, começaram a conversar com os humanos porque eles não queriam fazer isso, eles estavam se refugiando. Então deixou de ser essa questão meio unilateral e virou meio que um ajuda o outro, e como eles começam a ter esse próprio contato entre eles, virando uma coisa só. Tudo muito bonito, tudo muito feliz, refugiados, tarará, tarará. Não, né? Acontece que os inspirados, é como pelo menos se chama eles nos livros, os inspirados, eles descobriram onde os Kalastar estavam e eles vieram para Sarlona também. Só que ao invés dos Kalastar, que começou a ter uma questão de conversa, de permissão, de consenso com os humanos e começar a ter essa relação, os inspirados, eles não estavam nem aí. Então eles realmente possuíam os humanos e usam os humanos até hoje numa guerra contra os Kalastar dentro de Sarlona. Então esse conflito que estava acontecendo lá em outro plano começa a acontecer ali em Sarlona, onde aparentemente são humanos contra humanos, mas são refugiados humanos com Kalastar e os inspirados aí que estão dominando pessoas para levar essa guerra para frente. Hoje em dia, os inspirados, eles meio que ganharam essa guerra, se a gente pode dizer assim. Eles pegaram esses 12 reinos que foram se fragmentando por causa disso e montaram o Império de Hiedra, né? Então eles que comandam a maior parte de Sarlona, talvez para infelicidade de alguns. Então, esses foram todos os outros continentes, sem ser Corvair, e uma história geral sobre eles. O livro do 5E não aborda tanto assim também, porque o foco é muito mais Corvair, e por isso que a gente teve um vídeo só de Corvair. Mas o objetivo aqui era mostrar um pouco pra vocês de como a história acontece nos outros, porque é muito legal também você trazer essas histórias,
ou para complementar se você for trabalhar em Corvair, ou também para você entender e, quem sabe, usar seus plots envolvendo esses lugares, trabalhar com viagens e coisas do tipo. Vamos ter outros vídeos ainda dessa saga de Eberron, não tá acabando aqui. Eu ainda quero falar sobre coisas que eu modificaria no cenário, sobre ideias de plots que você pode pegar. Então fica tranquilo que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Então muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.